Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No programa de hoje nós vamos tratar de um tema muito especial e precioso na vida de todos nós. Nós vamos entender qual é a relação entre o empreendedorismo e a espiritualidade. Está começando o programa Empreende São Paulo. Ronaldo, antes de nos aprofundarmos um pouco mais sobre esse tema que interessa a todos nós, porque acredito que todos nós temos aí aqui dentro um pouquinho desse empreendedorismo. Gostaria que você falasse exatamente sobre o seu lado empresarial, o seu lado do empreendedorismo, né? Como é que foi sua vida, como é que você conseguiu chegar nesse sucesso que você tem hoje, um grande case do teu lado empresarial, do teu lado de sucesso? Bom, Marcos, eu tive a sorte de nascer numa família que já tem essa veia de empreendedores, né? Então eu com 12, me aproximando de completar os 13 anos, já fui trabalhar com o meu tio, o senhor Alípio, e ele foi o nosso grande mentor, e ele ensinou não só a minha pessoa, mas como meus primos, que eram os filhos dele, e nós ali, jovens ali, tudo garotos ali, nós aprendemos muito com ele, e foi nos transmitindo os valores, todo o know-how de empreender no segmento de alimentos e bebidas, que é o meu segmento, né? E você começou fazendo o que exatamente? Eu comecei no balcão da padaria, era uma lanchonete com uma confeitaria, né? E eu trabalhava no balcãozinho do pão, mas ali eu passei por tudo. Fui desde o balcãozinho do pão, ajudante de confeitaria, chapeiro, balconista, servi no cafezinho, depois fui para o caixa, depois me tornei gerente, depois fiquei gerente geral, e até que em dado momento eu fui empreender. Com o apoio dele, né, com o incentivo dele, eu fui empreendendo com o meu próprio negócio. Eu tinha 22 anos, e aí eu comecei o meu primeiro negócio em sociedade com o meu primo, que também trabalhava comigo junto lá. No ramo de gastronomia? Gastronomia, restaurante, eventos, bares, então foi a nossa... Você passou exatamente por esse mundo corporativo. Agora, Ronaldo, o quanto ficar atrás de um balcão, lavar os copos, enfim, essa experiência de balcão, de padaria, de chapeiro, enfim, o quanto isso te enriqueceu, o quanto isso te inflou nessa relação de conhecimento do saber do que é o empreendedorismo? Muito, muito. Eu até hoje... eu tive uma experiência com um garoto, toda essa experiência eu era muito jovem, né? Muito garoto. E hoje, dentro do meu negócio, eu como empresário, como empreendedor, todos os dias, realmente não tem um dia que eu, diante de uma decisão a ser tomada, diante das operações que estão em andamento dentro da empresa, eu não me recorde daquele momento onde as orientações que eu recebi desse meu tio, das experiências que eu tive como um funcionário ali, trabalhando como copeiro, como garçom, como cozinheiro, como confeiteiro, como caixa, como gerente. Essa experiência para mim foi muito rica. Eu comecei de baixo, mas eu trago uma vivência incrível, de tamanha importância, assim, que eu acho importante na minha história, essa passagem de você começar realmente de baixo, ir crescendo, ir aprendendo o ofício e ter um entendimento do segmento com profundidade, né, em todos os lados. Então, para mim, foi uma experiência muito rica. Ronaldo, no começo do programa eu dizia, né, todos nós temos aqui dentro um pouquinho do empreendedorismo. Isso é verdade? Eu acho que o brasileiro é muito empreendedor, né? O brasileiro é um povo empreendedor mesmo, todo mundo sonha em ter um negócio, montar um negócio em algum momento. É muito comum você conversar com as pessoas e elas compartilharem essa vontade de empreender. E eu sou um grande apoiador do empreendedorismo. Eu acredito que a solução do Brasil está no empreendedorismo. Hoje você tem o quê? Você tem um restaurante, é isso? Eu tenho 4 operações, 4 restaurantes. Quais são os segmentos dele? Eu tenho um de comida italiana, com uma pizzaria, eu tenho um buffet de eventos, tenho uma lanchonete, bar e lanchonete, e tenho um restaurante. E sobra tempo para mais o quê? Eu acho que aí a arte do empreendedor, do gestor é essa, né? Eu acredito que a gente precisa buscar o equilíbrio. Então, à medida que você vai se especializando em gestão
você vai realmente organizando a sua empresa para que você tenha tempo de viver. Então, você conseguiu isso? Eu consigo. É? Embora trabalhe muito. Tenho pouquíssimos relatos de empreendedores que trabalham pouco. A maioria dos empreendedores, dos empresários, trabalham muito, né? E eu sou um deles, trabalho muito. E principalmente dentro do meu segmento de bar, restaurante, eventos, a gente trabalha muito, principalmente no final de semana. Então, eu trabalho no final de semana, eu trabalho todo dia. Né? De vez em quando a gente, claro, folga, descansa, tira férias, obviamente, mas eu trabalho todo dia. Ronaldo, recentemente o presidente Jair Bolsonaro disse que o país está passando por um momento delicado em relação à economia, e nós sabemos disso, e que todos estão passando por uma quimioterapia. Por que esse momento se apresentou para o nosso país em relação, já entrando nessa relação entre empreendedorismo e espiritualidade? No mundo da espiritualidade, por que o país está enfrentando todos esses problemas? Marcos, eu entendo que a maior crise que o Brasil vive é uma crise de consciência. Isso não é de agora, né? Então, eu acho que a falta de preparo mental, emocional, de uma cultura instalada já há muitas décadas aqui, ou talvez alguns séculos aqui no Brasil, realmente de uma cultura, tem como resultado esse momento atual que nós estamos vivendo. Então, eu vejo que o empresário ele não tem apoio para que ele possa empreender com segurança no país. A carga tributária é muito alta. A mão de obra aqui disponível não tem um preparo para isso. E do ponto de vista espiritual, eu vejo as pessoas hoje num desequilíbrio bastante preocupante. E isso impacta diretamente na produção. Então, fazendo uma correlação entre espiritualidade e empreendedorismo, eu creio bastante e divulgo bem essa mensagem que o Brasil ele precisa entrar numa cultura de paz e de espiritualidade. Nós estamos falando de religião, eu acho que o brasileiro é um povo espiritualizado, né? Eu acho que é um povo que busca sempre, através, né, de alguma religião, essa conexão com algo superior, que é isso que nos move, né, a humanidade já, historicamente. E o brasileiro como uma pessoa, um ser espiritualizado que mas precisa de alguns ajustes. No meu entendimento, não só da parte de estrutura de governo, de estrutura para que se possa haver um empreendedorismo, mas também uma reformulação de consciência, de restabelecer valores, para que a gente possa crescer de verdade. Esse pronunciamento que o presidente deu, eu tenho esse cenário claro. Reflete muito sobre a realidade que nós estamos vivendo. Muito a realidade total. Mas de agora, né? Isso aí já vem há bastante tempo. E eu vejo que tudo isso é um grande pacote. Eu vejo as pessoas assim tristes, eu vejo o brasileiro com a autoestima um pouco baixa, o índice de depressão muito alto, falta de propósito, falta de motivação para realizar as coisas. Isso impacta diretamente na espiritualidade das pessoas, impacta diretamente no empreendedorismo, no resultado da economia do país. Eu tenho essa visão clara, bem clara. E de que maneira que pode ser tratado isso, né? Porque nós temos aí altos índices de desemprego, né? Muitas pessoas, Ronaldo, inclusive já não estão conseguindo sair mais de casa para entregar um currículo, para bater a porta de alguma empresa, enfim, realmente pedir um emprego, né? Porque as pessoas precisam sobreviver, esta que é a verdade, né? Talvez aí que more o perigo, né? Porque você está elencando vários elementos que é da depressão, que é da tristeza, o desânimo, a pessoa não tem mais aquela autoestima. Isso vai gerar o quê? Vai gerar uma depressão, a pessoa pode sofrer e não vai ter aquele impacto que ela realmente precisa, da autoestima, do brilho, daquele olhar, daquela pegada que precisa ter para quem quer empreender. Como se tratar disso tudo, Ronaldo? Então, Marcos, olha, eu tenho acompanhado, né, e recebido vários depoimentos, atendido algumas pessoas que por conta de
os negócios não estarem indo bem, por desemprego, às vezes por uma falência, uma desestrutura causando uma desestrutura emocional, mental, espiritual completa. Diante desse cenário, eu vejo que, primeiro ponto, a empresa não vai bem, a pessoa pode ser, até como empreendedora, ela pode até quebrar. Mas o cuidado de que ela quebre financeiramente, mas emocionalmente ela tem um cuidado para não quebrar emocionalmente, e isso é muito difícil. Requer da pessoa que está passando por um processo de desemprego, de uma falência, requer um alto equilíbrio extremo, ela buscar isso. Nesse momento a espiritualidade ajuda muito, então cada pessoa busca através da sua maneira, da sua conexão com Deus, através de uma religião, através de uma oração, através de uma meditação, através da conexão com a natureza, enfim, cada um vai buscar aquilo que mais ela tem afinidade, para que ela encontre recursos para que ela não deixe essa esperança morrer. Ela não deixe a sua alma se apagar, os seus sonhos irem embora com um desemprego, com a quebra de um negócio, enfim. Porque tudo na vida passa. Quando nós temos a espiritualidade, essa conexão espiritual com algo superior, ele nos alimenta. E eu já passei por isso. Eu já quebrei um dia na vida, eu sei. Você teve essas experiências negativas? Eu sei o que é quebrar, viu? Eu sei a dor que é, eu sei a dificuldade que é depois você se reerguer. Mas o que me salvou naquele momento de dificuldade, de quebra de um negócio, quebra financeira, foi eu ter fé em Deus, fé em mim, manter uma rotina diária de uma conexão espiritual que não fez com que eu perdesse a esperança, que eu perdesse a fé. Então, eu acredito que a espiritualidade, nessas horas que você abordou aí, é fundamental para que a pessoa ela se mantenha no seu equilíbrio, ela se mantenha no eixo e ela prossiga. Porque realmente no final tudo dá certo quando você persiste, quando você continua, quando você não desiste. Eu vejo muitas pessoas desistindo hoje, Marcos. E muitas primeira vezes... dificuldade no negócio, dificuldade no relacionamento, dificuldade, algum problema de saúde, algum problema, enfim, emocional, ela desiste. E ela desistiu, acabou. Quando ela desiste, realmente acabou. Eu tive a experiência de ver uma pessoa conhecida, um próximo. Ele começou numa dificuldade, mas a empresa dele tinha chance. Mas ele desistiu. Ele cansou. Num país com tanta dificuldade que o empreendedor enfrenta, que não é fácil empreender no Brasil, nós temos muitos desafios. Por isso que eu admiro muito o empreendedor brasileiro, porque apesar de todos os desafios, ele é corajoso, ele vai. Mas com tudo isso, se ele desistir, acabou, né? Então tem tudo a ver, espiritualidade e o empreendedorismo. Um está ligado ao outro. A espiritualidade, nós temos vários depoimentos, até de grandes empresários. Você já ouviu uma palestra do Abílio Diniz falando que o grande segredo do sucesso dele, em primeiro lugar, ele coloca a fé que ele tem em Deus. E eu faço dele as minhas palavras também. Me considero um empresário de sucesso. E a fé e a espiritualidade, principalmente eu tenho um ponto de vista de uma espiritualidade universalista, acreditando que todos os caminhos levam às instâncias superiores do universo, levam a Deus. Eu entendo que é fundamental que você cultive algum tipo de espiritualidade, porque ela vai te nutrir, ela vai te alimentar, principalmente nos momentos difíceis que a gente passa. Porque eu não conheço ainda, não conheci nenhum empreendedor, um empresário, um executivo, qualquer profissional que seja. Ele pode ser um dos serviços mais simples aos mais complexos, que não passe pelas suas dificuldades profissionais, seus desafios diários. E a espiritualidade é impressionante, como ela nos fortalece. Então, eu tenho a espiritualidade como um ponto fundamental
dentro do meu caminho como empreendedor, que talvez possa servir para outras pessoas. Além da espiritualidade da pessoa estar com uma mente equilibrada, quais os outros requisitos que a pessoa precisa ter para ser bem-sucedida no ramo? Preparo, né? Não basta boa vontade, não. Não basta só o sonho, não basta só a boa vontade, são fundamentais. Você ter um sonho, ter um ideal, ter a boa vontade, querer empreender, isso é muito importante, mas o preparo é fundamental para que você continue a crescer. Que eu entendo que o empreendedor, ele fundamentalmente é um gestor. E dentro da área de gestão de uma empresa, de um negócio, muitos conhecimentos estão envolvidos. Então o empreendedor, principalmente quando ele está começando, né? Então ele precisa entender bem do produto dele, conhecer o produto, o que ele está comercializando, o que ele está vendendo, o que ele está produzindo, o serviço que ele está oferecendo, ele precisa dominar aquilo. Então ele precisa ser um especialista, um perito naquilo. Porque você quer empreender, mas se o seu produto não for bom, a chance de não dar certo é grande. Precisa entender de marketing, pelo menos minimamente, né? E eu tenho voltado meu olhar para isso, que era uma coisa que eu não dominava tanto. Não dominava, mas eu vi que eu estava perdendo receita, perdendo lucratividade por não entender de marketing. Então, precisa entender de marketing, precisa entender de gestão de pessoas, precisa entender de gente. Não tem jeito, precisa entender de gente. Porque é um grande desafio você lidar com material humano. Então, precisa desenvolver um espírito de liderança, você precisa entender como é que as pessoas funcionam. Você precisa, né, como eu falei agora, precisa desenvolver um espírito de liderança forte. Você precisa entender de finanças. Tudo isso que eu estou falando, não é que você precisa ser um especialista, você pode contratar consultorias para te auxiliar, mas você precisa entender que dentro do seu negócio são pontos importantes. A gestão financeira, gestão de pessoas, seu marketing, o produto, os processos, né? Que é outro ponto que eu, na minha carreira, tenho valorizado e percebido a importância de criar processos. Estou até contratando uma consultoria na minha empresa nesse momento para me auxiliar no fortalecimento dessas bases. E uma coisa que hoje, nesse momento, que eu percebo, que a espiritualidade me ensina, né, essa visão maior, que hoje o empreendedorismo tem muito a ver com um propósito. Eu acho que o empreendedorismo ele tem uma importância social. Então eu acredito no empreendedorismo social, eu entendo na empresa como ferramenta de evolução humana das pessoas que estão envolvidas com a nossa empresa, uma consciência ecológica, de sustentabilidade, enfim. Isso traz prosperidade? Total. O caminho da prosperidade eu acredito que seja isso. Compartilhamento. Compartilhamento e um jogo de ganha-ganha. Porque uma mentalidade antiga que a gente percebe que muitos empreendedores ainda insistem em continuar nessa mentalidade. De que eu ganho, eu pego um colaborador, sugo ele ao máximo, depois eu descarto, eu vou enganar o meu cliente. Essa mentalidade, isso aí já foi, né? Seria o vampirismo dos negócios? Os vampiros que existem aí, empresários vampiros, que não têm ética. Essa classe de empresário que tem essa visão, ele está fadado ao fracasso. O empresário hoje que de sucesso, no meu entendimento, de sucesso como um todo, não estou falando só de sucesso financeiro, né? A empresa pode até estar ganhando dinheiro, mas pela minha ótica, ela não é uma empresa de sucesso. Eu entendo que ela precisa sobreviver, precisa ter dinheiro, claro, precisa ter lucro. A empresa precisa ter lucro, ela foi criada para ter lucro, precisa ter lucro. Mas os colaboradores precisam ganhar, os colaboradores precisam ser bem tratados. Eu acho interessante que tenha uma causa social por trás também, uma parte da empresa, alguma parte se dedica a uma causa social de transformação do nosso país. Eu acredito no empreendedorismo ético,
E é isso que eu busco como empresa. E você tocou num ponto importante, Ronaldo, no aspecto social, porque você realmente está entendendo muito bem de marketing também, né? Porque, por exemplo, se você tem um restaurante, se você não usa mais um canudinho de plástico e usa um canudinho que ele seja ecologicamente correto, você pode divulgar isso porque você é um colaborador da natureza. Sim. E eu, particularmente, gosto muito dessa questão. As pessoas elas estão também procurando esses nichos, né? As pessoas valorizam isso, valorizam né? isso. Valorizam isso quando ela percebe que por trás daquela empresa, daquele negócio... Existe uma preocupação, existe uma causa. Você está contribuindo para a minha vida, né? Não é verdade? O restaurante, ou enfim, o supermercado, enfim. A vida da sociedade. A vida da sociedade como um todo. A vida da sociedade, né? Eu acredito que a iniciativa privada organizada, o empreendedorismo, o empresariado organizado pode ser uma ferramenta de transformação social, desde que com consciência. Ronaldo, você gosta do que você faz? Eu amo. Ama? Qual é o tamanho desse amor? Eu estou te fazendo essa pergunta porque eu vou entrar exatamente nesse aspecto. Não, olha... Paixão. Eu não acredito em sucesso, o empreendedor de sucesso, que ele não tenha paixão e amor pelo que faz. Tá aí, o que move, a questão, né? É o que move. É o que move. Embora eu, na minha trajetória, eu tive altos e baixos, né? Teve algum momento que os desafios eram tantos que eu confesso, em alguns momentos eu dei uma desanimada em alguns pontos. Mas eu não me desencantei com o meu negócio, não com o meu ofício, que no caso é alimentação, né? No caso eu sou chefe de cozinha também. Não com isso, que isso eu gosto muito. Mas a situação econômica, os desafios da economia, isso aí acabou em algum momento me dando uma baqueada. Mas a paixão pelo empreendedorismo, eu sou apaixonado. A leveza, como eu disse no início do programa, a leveza, a satisfação, a felicidade. Tudo isso junto e misturado dá qual o caldo, qual é o sabor dessa comida? Eu acho que como empreendedor, é você gostar do que faz, ser apaixonado pelo que você faz, pelo seu produto, acreditar no seu produto, entender que o seu produto ele é uma solução para alguém, que o seu produto ele vai levar uma solução para alguém. Ele vai levar algum benefício para o consumidor, para a sociedade, para tudo. Foco, determinação, capacidade de resiliência, preparo, espiritualidade, porque no meu entendimento me nutre, né? A fé me nutre, a sagrada presença me nutre e me impulsiona. E conhecimento, preparo de gestão, aí te leva ao sucesso, não tem jeito. De todos esses ingredientes, Ronaldo, hoje a gente tem uma gama muito vasta e eu vou chegar onde eu quero, que as pessoas hoje estão procurando. Coaching, estão procurando terapias alternativas, terapias holísticas. O que você pensa sobre tudo isso? Gostaria que você falasse exatamente porque você é um expert em relação a esse tema tão importante. Não, são ferramentas dentro do empreendedorismo, são muito, muito importantes. Você falou o coach agora. Eu acho que todo empresário, todo empreendedor deveria ter um coach. Ser terapeutizado. Por quê? Porque o empreendedor é muito cobrado. Primeiro, o negócio exige dele, ele mesmo acaba se cobrando, né? E para que você consiga aquilo que você abordou no começo do programa, você ter equilíbrio, harmonia, e você não ser um escravo, né? Do seu negócio, do sistema todo, essas ferramentas vão te ajudar bastante. De organizar, às vezes, uma consultoria, uma mentoria de alguém. Eu, nessa minha fase atual, eu estou buscando muito isso para me auxiliar para que eu possa expandir, que eu possa crescer os meus negócios. Eu tenho um planejamento de crescimento e eu entendo que para que eu crescer, eu preciso de auxílio nesse sentido. Então, um coach vai muito bem, uma consultoria vai muito bem, uma mentoria vai muito bem. Quando você não estiver bem, né, uma massagem, um yoga, uma acupuntura, uma terapia quântica, enfim, né, vai te ajudar bastante. Oração, meditação, tudo isso são ferramentas importantíssimas.
O quanto é importante a gente materializar aquilo que a gente gostaria de ter, de obter, dos nossos desejos. Tem a ver exatamente com essas terapias quânticas? Vem de encontro? Não, eu acho que a espiritualidade, essas terapias que você falou, essas terapias quânticas, a meditação, o conhecimento... Hoje a gente tem um leque de conhecimento muito grande à nossa disposição, né? Eu acho que elas nos dá ferramentas para que a gente possa concretizar e realizar os nossos sonhos. E você realizar sonhos é uma alavanca, é um combustível que você tem na vida, onde você vê que você é capaz, de que é possível, de que tudo começa aqui na sua mente, tudo começa com um sonho, com um desejo, e você vai se trabalhando interiormente para que aquilo se manifeste em algum momento, materialmente. Então é possível escolher a vida que eu quero ter? Através de um planejamento, de você ter a certeza de que sim, que é possível, que você chega lá e se dedicar para isso. Precisa do planejamento e cumprir o seu planejamento. E você chega. Propósito de vida, propósito empresarial, dentro dessa linha, como é que a pessoa que está ainda perdida, ela está em cima do muro, ela não sabe se ela cai do lado de cá ou se continua do lado de lá. Como é que ela encontra esse propósito na vida dela? Sinais para você começar a buscar o seu propósito. Eu acho que você pode começar investigando os seus talentos. Quais são os seus talentos? Acho que os seus talentos é um grande sinal que a vida nos dá, a gente ter pistas, sinais que o nosso propósito está mais ou menos por ali. A partir de um talento específico, muitos outros orbitam em torno dele. A gente, quando vai se identificando, se conectando com esses nossos talentos, com essas nossas vocações, com aquilo que nos faz feliz em realizar, em fazer, eu acho que isso a gente vai encontrar o nosso propósito, a nossa missão aqui na Terra, que acho que todo mundo tem um propósito de estar aqui, né? Todo mundo tem uma missão, tem algo a fazer que só você está aqui para fazer. Você tocou num ponto extremamente importante, né? Que é a qualidade pessoal de cada um. Muitas vezes a pessoa ela não se atenta a essa questão. Olha, eu sou melhor lidando com pessoas, eu sou melhor lidando com animais, enfim. É importante, o quanto isso é importante e desafiador para a pessoa prestar atenção exatamente no quanto ela é boa para aí sim, a partir daí, desenvolver um trabalho e trazer a prosperidade financeira, empresarial, enfim. Ô Marcos, eu acredito que você não vai ter uma prosperidade real fazendo algo que não está no seu propósito. Você pode até ganhar dinheiro, mas depois você adoece. Depois você deprime, depois te dá uma doença, não sei. Enfim, eu acredito que você, fazendo algo que você gosta, algo que está alinhado ao seu propósito de vida, que tenha realmente a ver com você, seja ele qual for, eu acho que esse é o caminho do sucesso, esse é o caminho da prosperidade. Né? Uma prosperidade num ponto de vista integral do ser humano, né? Não somente material, mas você ser uma pessoa completa, ter uma plenitude. Né? Você está bem com você mesmo, você está bem com o seu trabalho, você está bem com a sua família, você está bem com a sua espiritualidade. Eu acho que é isso, está bem com você. Né? Porque o que é certo para mim, às vezes não é certo para você. Ser feliz também é um lado empreendedor muito importante, né? O sucesso é ser feliz, já diz o livro do Roberto Chiniachik, né? Agora, existe no plano espiritual a lei da atração para aquilo que você está buscando? Como é que funciona isso? Completamente. Você atrai tudo aquilo que você vibra. Tudo aquilo que você pensa, você gera uma energia, essa energia tem uma frequência, uma vibração, que emite ondas para o cosmos e essa onda se encontra com outra onda que vai, por sintonia, trazer uma realidade para você. Então, tudo no meu entendimento, e a física quântica está aí falando a mesma coisa, né? Que na verdade é um conceito é um conceito da física quântica, que a gente atrai aquilo que a gente vibra, que a gente emana para o mundo. Então, o caminho espiritual, as grandes tradições espiritualistas do mundo nos sinalizam isso, da importância daquilo que você sente, daquilo que você pensa,
Daquilo ao contrário, né? Daquilo que você pensa, daquilo que você sente, daquilo que você fala, né? Das suas crenças que você tem no universo inconsciente. Como é que a gente pode colocar as minhas escolhas que eu faço, como é que elas formam o meu caminho? De que maneira elas têm uma influência muito grande no meu destino, no meu caminho? As nossas escolhas? As nossas escolhas. Totalmente. Nós estamos todo dia tomando decisões, fazendo escolhas. Cada escolha que a gente faz é um caminho novo que se apresenta, né? E nós somos resultados das nossas escolhas. Das nossas escolhas, dos nossos hábitos, né? Dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas crenças, né? Do meio que a gente vive. E não somos vítimas, não dá para ser vítima. Tudo que se apresenta ao nosso entorno, em algum momento, em alguma instância, nós criamos essa realidade. Ronaldo, quais são as varinhas mágicas para o sucesso do empreendedorismo? Ô Marcos, você sabia que isso é que todo mundo busca, né? Varinhas mágicas, que se a gente pudesse, né? Uma varinha mágica, um pimpirininho, as coisas aconteciam. Abracadabra. Abracadabra. Eu já desisti de buscar essa varinha mágica. Eu acredito que o caminho do sucesso do empreendedor, de qualquer profissional e de qualquer ser humano. Eu acredito no trabalho, eu acredito na ética, eu acredito nos valores humanos, eu acredito na dedicação, no foco, eu acredito no propósito, na seriedade, no amor àquilo que você está fazendo. Eu acho, e do conhecimento desses pilares aí, né, de gestão, esse é o que eu acredito. Você tendo isso, a sua chance de sucesso é grande. Porque senão a gente vai viver num mundo de fantasia, que na prática o mundo real não é assim. O mundo real, principalmente do empreendedor, ele vai exigir de você essas coisas que eu falei, no meu entendimento. E qual a importância da pessoa respeitar o próprio tempo? Que muitas vezes as pessoas elas querem atropelar, né? Às vezes na incerteza, na insegurança, na ansiedade. É importante respeitar esse tempo? É importante você dedicar tempo para o seu preparo, antes de empreender. Embora o cara que é empreendedor, que ele tem essa coisa na veia, ele vai empreender. E ele é ansioso para empreender. Só que quanto menos preparado você estiver, maior o seu risco de não dar certo. Eu já montei muitos negócios. E aqueles que não deram certo foram aqueles que eu não estava preparado mentalmente para aquilo. Eu não tinha o conhecimento necessário. Eu não estava inserido no contexto ali para realmente estar plenamente engajado no negócio. Então, por experiência, eu acredito que precisa ter realmente preparo, vontade, né, e trabalho. E aí, você falando de trabalho, tudo isso simplificado, o final desse trabalho é o retrato da pessoa? Acredito plenamente. Eu acredito que a qualidade do seu trabalho é o seu retrato. Eu não conheço ninguém que seja um bom profissional que seja uma má pessoa. Um bom profissional no sentido amplo. Às vezes o cara tecnicamente falando, mas no sentido amplo. O cara que é um bom colega de trabalho, uma pessoa que é um bom profissional, uma pessoa que faz com amor as coisas, um profissional que é ético, um profissional que tem essas virtudes, ser uma má pessoa. Eu acredito, já defendo essa tese, né, por trás de um bom profissional tem uma boa pessoa. E quando o cara não é uma boa pessoa, no contexto social, familiar, na vida íntima dele, ele não é um bom profissional. Ronaldo, qual a importância dos empresários para aquela pessoa que quer empreender, se quiser criar parcerias? Quais são os detalhes que ela tem que perceber? Qual a importância dessas parcerias no mundo dessa pessoa que está querendo empreender? Você tocou num assunto, Marcos, muito importante, de parcerias. Eu acredito muito nas parcerias. Eu acredito nas parcerias e também entendo que ali mora muitas soluções nas parcerias, mas também moram muitos problemas. Se você não estabelecer alianças, parcerias com pessoas
que realmente estão na mesma sintonia com você, andando no mesmo caminho, com o mesmo propósito, a chance de não dar certo é muito grande. E não é um que está certo ou que está errado, é que um às vezes quer ir para um lado, outro quer ir para o outro. E como resultado final, ambos vão perder tempo, vão perder energia, vão se desentender. Então escolher bons parceiros, escolher bons sócios é fundamental. Até relacionamento, né? Sim. Escolheu bem a companheira, o companheiro, né? Em algum momento pode dar alguns dissabores, né? Ronaldo, vamos falar de dinheiro? Vamos Como é que a dinheiro. gente lida com dinheiro, com a abundância do dinheiro? Com a abundância... Porque muita gente fala, poxa, eu não quero, né? Aquela simplicidade, aquela humildade, né? Não quero falar do dinheiro, enfim. Como é que a gente, no mundo espiritual, dentro do empreendedorismo, como é que nós temos que lidar com o dinheiro? Olha, Marcos, isso é um assunto que eu estudei muito isso. Mergulhei bastante no entendimento disso, porque eu fui uma pessoa, não sei se a gente tem tempo para falar rapidamente disso, eu fui uma pessoa que eu tive muita dificuldade, não em ganhar dinheiro, sempre consegui ganhar dinheiro fácil, rápido, só que eu não conseguia manter o dinheiro, eu perdi o dinheiro. Eu gastava, eu quebrava, um monte de coisa. E eu fui fazer, na minha busca do meu autoconhecimento, fui fazer uma investigação, por que aquilo aconteceu comigo? Por que eu ganhava e depois perdia, não conseguia manter o dinheiro, porque eu estava sempre altos e baixos. Montanha-russa. Montanha-russa. Um dia eu estava rico, daqui a pouco eu estava pobre. Eu estava rico, não estava pobre. Isso aconteceu várias vezes na minha história. E eu estudei bastante e fui investigar as programações mentais, os sistemas de crenças, chamados sistemas de crenças. Uma crença é uma programação mental que você tem, um conceito de uma verdade. E dentro da minha investigação pessoal, da minha autoanálise, eu fui encontrar dentro de mim uma série de programações mentais, crenças relacionadas ao dinheiro, crenças limitantes relacionadas ao dinheiro. Então, existia uma parte do meu ser, alojada no meu inconsciente, que rejeitava o dinheiro. Então, assuntos que estão até no jargão popular, né? O dinheiro é sujo, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então eu tinha um conceito muito forte que isso aí eu herdei, né? Da minha infância, herdei das religiões, que o ser rico desagradava a Deus, de que todo rico é desonesto, de que toda pessoa bem-sucedida ela acaba humilhando os outros, ela só se tornou rico porque ela lesou alguém. Eu tinha essa série de programações instaladas na minha mente, inconscientemente, ou seja, eu não tinha noção que elas existiam. Então, as programações mentais relacionadas a dinheiro, é impressionante como elas nos prejudicam. E não foi fácil me libertar disso não, viu, Marcos? Como que aconteceu? Eu até hoje estou me libertando de muitas crenças. Se não fosse essas crenças, eu falo, né? Falo até pro meu filho, eu falo, rapaz, aprenda essa questão das programações mensais, se desprograme e tenha uma nova reprogramação positiva relacionada ao dinheiro, porque se eu, com meus 20 anos de idade, lá meus 21, 22, logo que eu comecei a minha carreira como empreendedor, se eu já estivesse liberto de muitas programações mentais, hoje eu seria um cara bilionário. Na prática, Ronaldo, como é que você conseguiu tudo isso? Eu estudei muito, estudei programação neurolinguística, estudei o coaching, eu estudei uma técnica que se chama Theta Healing, que é de uma americana chamada Diane Starr, me ajudou muito isso, através de um jogo de perguntas e de autoobservação, você identificar em você as programações que você tem relacionada a qualquer coisa, né? Estamos falando no caso do dinheiro. Mas serve para dinheiro, serve para relacionamento, serve para saúde, serve para sua qualidade de vida, serve para tudo.
E eu descobri isso 12 anos atrás, quando eu quebrei. Eu quebrei em 2006, eu perdi mais de 3 milhões de reais. E eu quebrei, eu perdi tudo, irmão. Tudo. Só ficou o esqueleto. Ficou o esqueleto. E, né, na minha reflexão, mas como tudo isso aconteceu? Porque eu nasci em uma família muito simples, na periferia de São Paulo, sempre estudei em escola pública, né, enfim. E com 27 anos eu estava muito bem. Mas depois quebrei. Quando eu quebrei, perdi tudo. Perdi muito dinheiro. E aí eu fui me questionar. O que aconteceu? Como eu atraí aquela realidade para a minha vida? Onde eu errei? E aí, tecnicamente, eu encontrei, na área, no campo da gestão, muitas falhas. Mas eu sabia que tinha mais coisas por trás. E eu fui descobrir que eu sentia, mas eu não conseguia identificar de onde vinha aquilo, né? Eu tinha culpa de estar bem financeiramente. Você sentia isso? Eu sentia culpa. Eu não me sentia confortável de estar bem financeiramente em algum momento da minha vida. Por quê? Porque as programações mentais, a minha mente rejeitava aquilo. Mas você tinha um sentimento de culpa, é isso? Eu tinha um sentimento de culpa. É. Olha que curioso, né? Que curioso. Que curioso, né? É. Isso é muito mais comum do que eu posso imaginar. Às vezes a pessoa ouviu, quando criança, você sempre vai ser pobre, você não é capaz, você não pode, você não merece. Vai tirando empoderamento. Empoderamento. E eu fui estudar com profundidade o sistema de crenças ligados ao merecimento, à capacidade e à identidade. Então, para quem está ouvindo aí, de repente, se você investigar as suas crenças de merecimento, você se sente merecedor de ter dinheiro? De ser próspero? De ser um empreendedor? Será? Pode ser que sim, pode ser que não. Será que você se sente capaz disso tudo? Essa de capacidade. Às vezes, eu tenho os recursos, estudei, me preparei, mas eu não me sinto capaz. É o seu sentir. Porque, assim, racionalmente você sabe que você está preparado, mas você não se sente capaz. E de identidade, você se vê assim? Você se permite se colocar daquela maneira? Então, essa investigação do sistema de crença, desses 3 níveis de merecimento, de capacidade e de identidade, foi Quando eu acessei esse entendimento, foi aí que eu comecei a me compreender melhor e comecei a ter mais sucesso. Então, se eu puder dar uma sugestão aí para o telespectador, claro, é que investigue isso em você. As suas programações mentais, as suas crenças ligadas ao merecimento, à capacidade e à identidade. Porque às vezes você quer fazer, mas uma vozinha lá dentro de você diz: você não pode, você não merece, você nunca vai ser isso. Isso vai tirando empoderamento. Isso te desmonta. Isso te desmonta. Agora, Ronaldo, como é que eu ou quem está nos assistindo, como é que a gente tem que fazer para não fechar a porta do dinheiro, da prosperidade? Não fechar a porta? Se trabalhando. A porta do fluxo da energia do dinheiro está no seu sistema de crença. E aí é a escravidão mental que a gente fala. Só para comprovar isso aí, o que eu estou falando, todo mundo aqui deve conhecer pessoas assim que fez faculdade, mestrado, doutorado, tem um monte de títulos, mas a vida não vai. A outra pessoa tem 1º grau, ou às vezes até analfabeta. Por que tudo isso acontece? E anda. É. A mente. A mente? Mindset. É. A mente da pessoa tem uma mente de prosperidade, uma mente de crescimento, e a outra não. Mas ela já nasce com esse tipo de mente? A gente, no meu entendimento, a gente nasce com as nossas tendências. E até a gente ainda recebe essas informações genéticas também. Nós herdamos muita coisa das nossas famílias. Então, outra dica também, né? Observa o comportamento da sua família. Seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu tio. Prosperidade ali financeira. Tem um cenáriozinho ali. Empresarial. Você recebe essas informações.
Mas você pode se reprogramar e transmitir para os seus descendentes uma nova programação. Como é que a gente deleta tudo isso e faz uma autocriação? Quando você identifica que aquela programação ela existe, no momento que você identificou, você já deu um passo para você se libertar. Tá, a partir daí? A partir daí, você estabelecer novos hábitos, novos relacionamentos, leituras, cursos, treinamentos, vídeos, reflexões, meditações. Existe alguma terapia própria para isso? O Theta Healing, o Theta Healing é uma ferramenta extremamente importante. Eu considero isso. O coach é uma ferramenta muito importante. Enfim, muitas outras ferramentas aí que aparecem aí que são importantes, que te ajudam nessa reprogramação mental. Né? Mas todas as linhas de pensamento modernas aqui atuam fundamentalmente no sistema de crença e nos nossos hábitos. Então, você é aquilo que você crê. Então, é importante sair da caixinha, se reinventar todos os dias. Todo dia, sair da caixinha. Todo dia eu faço uma reflexão quais são as programações mentais que me limitam. Eu encontro, hein? A gente encontra mesmo. Agora, em cima disso que você está falando, tem muita gente que se não deu certo na primeira vez ou na segunda, ele nunca se pune. Ele acaba culpando sempre os outros, né? Porque ele não teve essa prosperidade. Por que isso acontece? É o vitimismo, né? É uma consciência, assim, o ser humano ele carrega meio num padrão. Não todo ser humano, eu não posso falar isso, né? Mas existe um padrão meio coletivo assim de vitimismo. Que nunca a culpa é minha, sempre a culpa é do outro, sempre foi o outro, sempre foi o governo, minha mãe, meu pai, minha mulher, meu marido, etc. E é um vitimismo. Então, você se curar do vitimismo e ter autorresponsabilidade sobre a sua própria vida, sobre as suas ações, eu acho que é muito libertador de você trilhar um caminho de plenitude da sua vida. Ronaldo, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu tenho um sonho. Como é que eu tenho que ir em busca dele? Nunca desista de sonhar. Nunca desista de sonhar e observe pessoas que alcançaram aquele seu sonho, o caminho que ela percorreu, todo o preparo que ela teve. E monte o seu planejamento para você gradativamente ir trilhando naquele caminho que todos nós chegaremos. Pode ter certeza. Vai ter um preço a pagar. Eu vejo pessoas que sonham, querem aquilo, mas não estão dispostas a pagar o preço do sonho. Que às vezes é se preparar, às vezes é abrir mão de um final de semana, de um ano de dedicação que precisa ter. Enfim, é se reprogramar, se reinventar, né? Se livrar de alguns padrões antigos que hoje não te servem mais. Você começar uma nova jornada, de um novo pensamento, de uma nova maneira de ser, de agir. Então, eu acho que esse é o caminho daquele que sonha. Esse é o recado que você tem para dar agora? O grande recado que eu dou aqui para o empreendedor, e dentro disso tudo que a gente falou aqui, falamos muita coisa, é acreditar, é não desistir e ter a humildade de perceber que a gente sempre pode ser uma nova versão de nós mesmos. A gente sempre pode melhorar como pessoa, melhorar como cidadão, melhorar como pai, melhorar como marido, como mulher, melhorar como cidadão do mundo, né? E a gente pode se reinventando todo dia, sendo uma pessoa melhor e buscando sempre aquilo que a gente acredita. Sucesso, Ronaldo. Sucesso. Essa é a receita do sucesso no meu entendimento. Abraço. Sucesso. Eu conversei com Ronaldo Acamini, líder espiritual e grande empreendedor do ramo da gastronomia. O programa Empreende São Paulo vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua importante companhia. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima. Tchau.